I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Cristo estava no lado de fora da igreja. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Apocalipse 3. Ele estava no lado de fora da igreja, tentando ir para dentro outra vez, e não disse que ele entrou. Ele repreendeu e castigou a tantos quantos amou. A mensagem repreenderia e castigaria os que ele amasse. Agora estava batendo, tentando entrar. A escuridão a obscureceu. Exatamente o que acontece. A luz que tem brilhado logo será absolutamente obscurecida completamente. Todos entrarão para formarem uma imagem para a besta. E sabemos o que isso significa. Isso é o fim do tempo. Deus, no princípio, separou a luz da escuridão. E isso é novamente o que Deus está fazendo. Deus separa a luz da escuridão. No princípio, ele disse, haja luz. Agora lembre-se, não pode haver luz fora da palavra de Deus. O próprio sol ali fora é a palavra de Deus vindicada. Houve escuridão sobre a terra, nevoeiro e vapor sobre a terra. E Deus disse, haja luz. Agora, e se não viesse nenhuma luz? Então não adiantaria ele falar. Mas quando ele disse, haja luz, e a luz chegou a existir, vindicou que sua palavra estava certa. Vivemos por essa luz hoje. E a única luz que podemos ter hoje na igreja é Deus vindicando sua luz para esta geração. Foi atribuído a cada geração um tanto que aconteceu nos seus dias. Todos nós sabemos disso. Os profetas entraram em cena. Eles, a palavra do Senhor veio a eles, entenderam-na. Um vidente no Antigo Testamento significa um a quem a palavra é revelada. E a maneira que sabe disso é porque ele sabe adiantado das coisas que virão. Então a palavra do Senhor vinha a eles em cada era. Jesus disse para João sobre João, ele foi a luz resplandecente por um tempo. Por quê? Isaías, 712 anos antes dele nascer, disse, tem uma voz do que clama no deserto. Malaquias, capítulo 3, disse, eis que eu envio meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho diante de mim. Veja, ele era aquela palavra sendo vindicada. A palavra que foi prometida para aquele dia, ele foi a luz, porque ele estava fazendo a própria palavra que Deus tinha falado sobre ele suceder. E quando Jesus veio, João disse, devo desaparecer agora, ele deve aparecer. E ele foi a luz. No decorrer de todas as eras, como Deus falou dessa hora se aproximando. Como aqueles clérigos falharam em ver isso? Como falharam?
Como aqueles fariseus e saduceus falharam em ver, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como eles falharam em ver isso, irmão? É porque foi profetizado que falhariam. E assim é hoje. Essa escuridão está vindo sobre o povo, e aqui estamos. Deus atribuiu sua palavra para ser manifestada hoje. E é a única luz que temos. E Deus vai deixar alguém manifestar essa palavra. Alguém vai fazer isso. Ele prometeu e ele opera exatamente como ele sempre fez através disso. Ele nunca mudou seu padrão de trabalho. Ele profetiza o que acontecerá, então ele envia alguém e vindica isso. E passa por cima da compreensão de milhões, porque trevas cobrem a terra nessa ocasião. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as trevas têm muito prazer. Vi uma peça de Hollywood não faz muito tempo, disse: a vida começa depois que o sol se põe. E aí quando a morte começa. Todas estas boates, e onde acham que estão vivendo? Estão morrendo. Deus no princípio separou a luz das trevas. Ele sempre fez isso. O que ele faz? Ele força isso pela luz que se aproxima. Ele força as trevas para o outro lado da terra. E é exatamente isso que está acontecendo agora. É pouco antes do dia. A estrela da manhã saiu para saudar o dia se aproximando, e o Espírito Santo mostrando a sua luz. Vem um tempo quando a luz e as trevas terão que ser separadas uma da outra. Igreja e sua ordem tomarão a ordem do dia. E Cristo e sua luz, palavra prometida, irão no arrebatamento. Essa é a única coisa que resta a ser feita. É um dia, hoje, é o alvorecer de um novo dia para muitos que estão esperando a vinda dele. Tantas pessoas boas e sinceras hoje, é isso o que queima seus corações. Tantas pessoas boas e sinceras como Maria e José estavam voltando da festa e não encontraram Jesus. Muitas pessoas fazem a mesma coisa hoje, pensando que ele está com eles. Agora, quero apresentar-lhes esta pequena luz para mostrar-lhes quão infalível a palavra de Deus é. Todos nós aqui esta tarde, que somos cristãos, cremos que Jesus Cristo foi a palavra de Deus manifestada. Cremos que ele nasceu de uma virgem. Ele foi o tabernáculo no qual o Deus Todo-Poderoso fez moradia aqui na terra. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, mas o próprio Deus manifestado na forma de um homem. Ele foi Emanuel, Deus conosco. Cremos nisso de todo o coração. E agora note quando Marta, ou Maria, melhor dizendo, e José, pensando que Jesus estava com eles, estavam só percebendo que ele estava com eles, pensando, deve estar tudo bem, ele há de estar conosco. Mas estavam lamentavelmente enganados, ele não estava. Tantas pessoas boas estão assim hoje. Elas acham, veem a hora se aproximando, sabem que algo está para acontecer. O que fazem? Vão unir-se à igreja, achando que ele está com eles. Apertam a mão do pregador, achando que é só isso que tem de fazer. Ele está com eles. Confirmados ou batizados de certo modo, que é só isso o que tem de fazer, achando que Jesus está com eles. Irmão, irmã, justamente como Maria, José, de antigamente, pessoas realmente sinceras. Entretanto, estavam enganados. A sua vida prova se Jesus está com você ou não. A sua vida mostra se ele está ocupado aqui ou se ele ainda está nos céus dele ou não. Seja o que você for, as obras que eu faço também as farei. Como você poderia ter Cristo em você e então o próprio Espírito em você negar a palavra dele, aceitar um credo em vez disso? Não pode fazer isso. Ele derrotaria a si mesmo ao negar sua própria palavra. Só por causa que alguém pôs uma interpretação incorreta nela? Você tem uma Bíblia, você pode ler como qualquer outra pessoa. Seja sincero. Davi disse, ponha ele continuamente diante da tua face. Saiba que, ao nos reunirmos este ano novo, estamos nos reunindo no poder da ressurreição de Cristo. Ele está continuamente diante de mim. Não vacilarei. Note quão infalível é a palavra. Maria e José. Agora, para vocês, meus amados amigos católicos, que dizem que Maria foi a mãe de Deus, Maria nem foi a mãe de Jesus, muito menos ser a mãe de Deus. Como poderia ela ser? Correto. Nenhuma vez ele se dirigiu a ela como mãe. De jeito nenhum. Vieram a ele certa vez e disseram, tua mãe e irmãos esperam ali fora. Ele olhou para a sua congregação e disse, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhou para seus discípulos e disse, os que cumprem a vontade de meu pai. Esses são a mesma coisa que minha mãe, meus...
Na cruz, quando ele estava morrendo, ele também falou a mesma coisa. Ele disse para João, João aqui, este homem, filho, eis aí a tua mãe. Não, mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Não, veja, ela não foi a mãe de Deus. Ela foi apenas um ventre emprestado que Deus usou. Nada mais que qualquer outra mulher que Deus teve a ideia de usar. Ele poderia usar o ventre do seu coração para declarar seu filho, se você deixá-lo fazer isso. Está vendo? Nada de mãe de Deus. Teria de haver sensação, até para ser semente de Maria. Nem semente de Maria ele foi. Foi a coisa toda, foi Deus, o Criador. Seu primeiro Adão lá foi criado sem pai, sem mãe. O segundo Adão foi a mesma coisa. E qualquer coisa menos que isso não o faria igual a ele, isso mesmo. O mesmo Deus, ele criou um corpo no qual ele próprio habitou. Agora encontramos, veja, se Maria foi a mãe de Deus, como ela falou errado ali. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos, negando o nascimento virginal. Teu pai José e eu te procurávamos. Observe aquele menino de 12 anos, criança de 12 anos, dizendo, não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai, debatendo com aquelas denominações lá? Agora, se ele estivesse cuidando dos negócios de José, ele teria estado lá, na carpintaria. José não era seu pai, Deus era seu pai. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Lá, aos 12 anos, com aqueles sacerdotes instruídos, nem um dia de escola, entretanto, admiravam a sabedoria. Vejam-o, ele era a palavra. Quando ele nasceu, ele era a palavra. Ele ainda é a palavra. Note, a palavra não aceita imitação. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos. Disse, não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? Repreendeu sua própria mãe. Por quê? Ele era a palavra. Haveria dúvida na mente de alguém se Maria aqui, que uma vez disse que o Espírito Santo fez sombra sobre ela e produziu um filho, então aqui chamando José de pai? A palavra é infalível. Não pode falhar. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? E ele estava tratando dos negócios do pai, não dos negócios de José, fazendo portas e coisas de carpinteiro. Ele estava tratando dos negócios de seu pai, endireitando os políticos religiosos que tinham naquele dia. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai. Muitas pessoas hoje, em muitas destas boas igrejas, estão entrando nesse concílio de igreja. Não entrando, já estão aí. Estão percebendo que esse é precisamente o negócio a ser feito. Amistosos, agradáveis, por que não podemos nos unir? Ora, tem tentado faz anos, fazer todos os metodistas batistas e todos os batistas presbiterianos. Os pentecostais têm tentado fazer todos eles pentecostais. Não se pode fazer isso, mas um concílio é a resposta para vocês. Essa é a resposta, o que a Bíblia diz que farão. E isso é exatissimamente o que fizeram. Igrejas amistosas são, sim senhor, uma reunião. Ótimo, vamos ter companheirismo. A Bíblia disse, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Alguns deles negam o nascimento virginal. 80% das igrejas protestantes negam o nascimento virginal. E negam o batismo do Espírito Santo. Negam os sinais da sua vinda, o poder de ressurreição. Negam que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como se pode negar quando Deus pôs todo esse caos no mundo porque uma mulher um dia duvidou de uma pequena fase da sua palavra? Satanás disse para ela a verdade, com exceção de uma coisa, mas foi essa coisa que causou todo o problema. Agora, se todo este pesar e tristeza que você tem que ver, porque uma pequena fase dela foi dúvida, você acha que uma pequena fase de dúvida nos levará a entrar? Essa é a razão de Jesus voltar para buscar uma virgem casta, pura, cheia do Espírito Santo. E não do mundo, mas do poder de Deus. Oh, como é maravilhoso saber que existe a possibilidade de se entrar nesse grupo. Como se entra? Você nunca entrará ao unir-se a uma organização. Você entrará quando for batizado pelo Espírito Santo no corpo místico de Jesus Cristo, levantado com Ele em ressurreição, livre da morte e do pecado. Essa é a única maneira. Escuridão. Grandes denominações e um grande grupo de homens se reúnem e firmam suas ideias a respeito dela. E isso põe você num entrelaçamento como existiu no princípio.
De jeito nenhum você tem esperança nesse caso. Você está simplesmente acabado. E todos eles parecem ficar tão agitados quanto essas igrejas amistosas, acham que Deus estará com elas. Bem, o milênio vai começar quando o conselho juntar todas lá e todos os movimentos ecumênicos e assim por diante, e se unem a isso. O que estão fazendo? Formando uma imagem para a besta. Um poder onde todos os não denominacionais e assim por diante, que não se unirem a eles, serão excluídos. Apenas observe e veja se isso acontece. Tenho escrito aqui, justo no dia que o Senhor me deixou ver isso, em 1933. E aqui está, precisamente da maneira que aquilo disse, seguindo da mesma maneira como que o Papa sairia de Roma e assim por diante. Agora, são pessoas boas, mas enganadas. José e Maria eram ótimas pessoas, mas realmente enganadas. Mas o que foi aquilo? Deus usou um menino de 12 anos para mostrar que aquela palavra tem que permanecer pura. Exatamente o que ela era, o que ela disse em primeiro lugar. Ele nasceu de virgem. E é isso o que ele foi. Achando que ele estava com eles quando se uniram a igrejas e assim por diante, mas ele não estava. Mas para o eleito, essa é a escuridão, e eu poderia ficar nisso por mais uma hora. Mas para os eleitos, preciosos e chamados, santos de Deus, digo a vocês, neste ano que vem, Shalom, paz de Deus. A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado, e olhado para baixo, e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito a mim, em que dia você iria querer viver? Eu diria, agora mesmo, essa é a hora. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente, pouco antes da vida do noivo. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Porque ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras da Bíblia para esse dia, é a luz do dia. E glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Agora, bom dia quer dizer paz. A escuridão está se agregando. Para que está se agregando? Para mostrar a luz. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que posso dizer Shalom. A luz veio a vocês. A paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita. Aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isso. O resto deles nunca verão isso. Nunca conhecerão nada sobre isso. A Bíblia assim disse. E Jesus disse, ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro, e todos que o Pai me deu virão. Isso é, ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, mas lá no seu coração era semente escura. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu. Aqui estava uma pequena mulher totalmente cega, na frente, aqui em cima, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada. E quando a luz veio, ela espalhou a escuridão e apareceu. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos mostrará estas coisas. Jesus disse, eu o sou. Mas Judas duvidou dela, entretanto era para estar andando na luz. Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. A luz aqui em cima anda e tem companheirismo e tudo mais, mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta. Refletirá numa denominação. Mas quando ela está aqui embaixo, uma semente genuína, predestinada, quando essa luz desce aqui, mostra toda a escuridão, afastando de você e põe você em comunhão com Cristo. Foi Ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você nunca verá o que Deus disse. Agora, para você, semente predestinada, Shalom. Amém. A paz de Deus repouse sobre você, porque estamos próximos do fim agora. Estamos bem perto do fim. Vamos falar desse grupo um bocado. Shalom. A luz de Deus chegou. A palavra luz é novamente vindicada para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Examinai as Escrituras. Nelas cuidais ter a vida eterna. Elas testificam no dia em que estamos vivendo. Qual é a luz do dia? O que a Bíblia prometeu para este dia? Veja que horas são. Não é de se admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. Ele era a luz porque o profeta disse que ele viria. E lá estava ele, a luz manifestada. Eles não viram isso, não entenderam isso. Acharam que ele era o Messias e acharam alguma outra coisa. E esta outra coisa. Falharam em ver isso. Jesus veio, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo.
Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando igrejismo da sua luz da palavra prometida desta hora em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere. É melhor entrar agora mesmo, enquanto existe chance de entrar. A palavra é a luz quando ela é vindicada. Até a palavra prometida para este dia ser vindicada, então não é luz. Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e não existisse o sol, não teria sinal de luz. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, quando Deus prometeu o Messias veio, então a sua palavra foi cumprida, e ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu Noé, ele prometeu os outros, e assim por diante, eles foram a luz da hora. E tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. Também fareis as obras que eu faço, maiores do que estas fareis, porque vou para o Pai. Obras maiores? Coisas maiores do que ele fez? Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Parece humilde. Parece que passa acima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Tenho traduzido isso muitas vezes. Mais. Mas a mesma coisa. Maiores, ele disse em São João 14:12. Obras maiores do que estas fareis. Você notou? Quando ele foi transformar água em vinho, ele tomou água primeiro, uma substância já criada, e a tornou vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Ele tomou pão que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou distribuiu para o povo e voltou de novo, criação multiplicada. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim, ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Maiores do que estas fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Note a palavra agora, quando ele prometeu. Onde estamos então? Em que dia estamos vivendo? Que horas são? A manifestação da palavra de Deus, como é em todas as horas. Vocês têm a mensagem sobre as 7 eras da igreja. Observe exatamente como cada uma daquelas bestas que saíram e as bestas que a seguiram. Observe se isso não aconteceu exatamente no decorrer da era dos reformadores e em toda a era, precisamente da maneira que era para ser, exatamente o que a palavra disse. E assim o Espírito Santo manifestará hoje exatissimamente o que a Bíblia disse que seria. Vemos o sombreamento dos céus e na terra e todas as coisas e os concílios e coisas assim se aprontando. E vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo prometido para esse dia manifestando-se. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. Shalom para você que tem a palavra em seu coração, escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia. Se não ouvir, será um ano ruim para você adiante. Se está ouvindo, será um grande mundo para você adiante. Ou grande dia, grande ano chegando agora, ano novo. Não para virar uma nova página. Muita gente tenta virar uma nova página no ano novo, viram de volta no dia seguinte. Como uma pequena história que eu estava lendo outro dia de manhã. Uma mulher perguntou para o seu marido, que tinha levantado cedo e foi e pegou o jornal da manhã e estava lendo o jornal da manhã. Ela disse, tem alguma coisa nova no jornal? Ele disse, não, justamente a mesma coisa, só gente diferente. É mais ou menos assim que é hoje, é a mesma coisa. Temos uma nova organização, a mesma doutrina antiga. Apenas agradam-na, alguém toma uma pequena fase dela, seguindo nessa direção ou naquela direção. Este é um novo dia! Aleluia! Este é um dia que deveríamos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. Escuridão caindo sobre a terra deveria ter um novo dia para nós, sim, verdadeiramente, fazendo justamente do modo que ele faz. Mas voltem-se para a palavra dele e vejam a promessa que foi prometida para este dia e saberão se estão vivendo na luz do dia ou não. Mudando o calendário não muda o tempo, somente muda o calendário. Agora ouçam bem. Façam como Davi fez. Ponham o seu futuro na mão dele. Como? Quem sou eu para saber o que fazer, irmão Branham? Ponha o seu futuro nas mãos dele.
Não importa o que aconteça, confie nele. Ele é a palavra. Agora saiba, Davi disse, seu tempo está em minha mão. Confiar nele o tempo todo, sempre confiar nele. Ele sabia quem tinha o futuro nas mãos, Davi sabia. É por essa razão que podia dizer isto. Tem apenas um que tem o futuro nas mãos, é Deus. Então ele tem o futuro nas mãos. Deixe-o segurar você. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, tenho tentado e tenho tentado. Mas espere um minuto. Paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Fique só esperando. Quando você fez tudo o que pode para ficar firme, então fique firme. Veja, apenas fique firme. Como vou fazê-lo? Fique firme. Ele disse que é a verdade e é a verdade. Ele disse que acontecerá. Como? Não sei, mas acontecerá. Ele disse que sim, ele prometeu. Se ele prometeu, vai acontecer. É só isso. Não pode ser desperdiçado. Assim que agora, apenas lembre-se, Deus demorou milhares de anos para cumprir sua promessa e um Salvador vindouro. 4.000 anos Deus demorou para cumprir essa promessa. Mas ele sabia, desde o princípio, justamente quando ia acontecer. Ele sabia, ninguém mais sabia. Ele apenas disse que ia acontecer. E quando aconteceu, as pessoas estavam numa ilusão tão grande que não souberam como aceitar isso. Se essa mesma coisa não se repetiu de novo. Sempre repete, nunca falha, de ambos os lados, sempre. O que ele fez durante esses anos, ele mostrou tipos dele ao voltar. Ele mostrou em José. Se você olhar para a vida de José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai, por quê? Porque ele era espiritual, porque ele tinha visões. O resto deles não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões, interpretavam sonhos. Mas tinham inveja dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do buraco onde era para ter sido morto, sentou-se à destra de Faraó, e quando ele saía do trono, a trombeta soava. Inclinai o joelho, bem José. Precisamente o que Jesus fez. Senta-se à destra de Deus, e quando deixar o trono, as trombetas soarão, e todo joelho se inclinará e confessará a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Exatamente. Ele mostrou em tipos de Davi, quando estava lá um rei rejeitado, olhando para Jerusalém, chorando. Quantas vezes te quis cobrir, como a galinha aos seus pintinhos, mas não quiseste. No decorrer da era, ele mostrou em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me.